Shalom, amados. Acompanhe comigo a leitura do livro Jesus, aquele que cura, de E.W. Kenyon. Agora, parte 6. Capítulo 9. Métodos de cura. Há 5 maneiras em que as curas são obtidas através da palavra. Será interessante observá-las. No capítulo anterior, chamei sua atenção para o fato de que a igreja primitiva usava a cura como um meio de fazer propaganda do Evangelho, bem como de abençoar o povo. João, capítulo 14, versículos 13 e 14, pode ser usado como referência a isto. E tudo quanto pedirdes ou requisitardes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se uma dor chegar, você dirá: no nome de Jesus Cristo, deixe o meu corpo. E a dor precisará ir. Você é senhor sobre seu próprio corpo. Você o governa. Você tem o direito à liberdade da dor ou da doença. Nesse nome, você ordena que ela saia. Você não está exigindo isso do Pai, porque foi o Pai que lhe deu autoridade sobre essas forças demoníacas. Você pode usar o nome para quebrar o poder do adversário sobre os não salvos e tornar fácil para eles aceitarem a Cristo. Nesse nome, aqueles que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Todo crente deve entender claramente que tem o direito à perfeita libertação da mão de seu inimigo nesse nome. Segundo método. Um segundo método é encontrado em Marcos, capítulo 16, versículo 18. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. O crente tem em si a natureza de Deus. Ele tem em si a vida de Deus. O Espírito habita nele. É esse poder que flui através de suas mãos no nome de Jesus e cura o enfermo. Às vezes, isso é acompanhado por manifestações. A pessoa sente a vida de Deus sendo derramada através de seu corpo. Outras vezes, não há nenhuma manifestação. Não há nenhuma diferença se há ou não qualquer testemunho dos sentidos. Aqueles que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. O mesmo poder que está no crente pode ser exercido no nome de Jesus em favor de um enfermo que está num lugar distante. No momento em que ele ora no nome, o poder curativo de Deus alcança aquela pessoa e ela é curada. Terceiro método. Um terceiro método é para o crente carnal, isto é, o crente governado pelos sentidos e não pela palavra. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 ao 3, chama esse crente de menino em Cristo. Tiago, capítulo 5, versículo 14, diz: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esta escritura não é para crentes maduros,
mas para aqueles que nunca desenvolveram sua vida espiritual de forma a assumir seu lugar em Cristo. É para aqueles que precisam depender dos outros para que orem por eles. Quarto método. Um quarto método de cura é encontrado em João, capítulo 16, versículos 23 e 24. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Todo crente tem o direito de pedir ao Pai pela cura ou por qualquer outra bênção. E se ele pedir no nome de Jesus, terá a absoluta garantia de que o Pai ouvirá e responderá à sua petição. Quinto método. Um quinto método de cura é encontrado em Mateus, capítulo 18, versículos 18 a 20. Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Onde 2 estão unidos e estão demandando no nome de Jesus a cura de entes queridos, é garantido que a oração seja respondida. Deus vigia sobre sua palavra para confirmá-la. Cura na redenção. Há outro método de cura que eu creio ser o melhor. Ele é representado em Isaías, capítulo 53, versículos 3 a 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido com nossas doenças. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Estas escrituras provam que a cura é nossa. Simplesmente sabemos que por suas feridas somos curados. Agradecemos o Pai por nossa perfeita libertação. Não é necessário que oremos ou peçamos ao Pai que nos cure. Sabemos que Ele disse: pelas suas pisaduras fomos sarados. As aflições em nossos corpos foram colocadas sobre Jesus. Ele as levou. Não precisamos levá-las. Tudo o que precisamos fazer é reconhecer e aceitar o fato. Recusamos permitir doença em nossos corpos. Estamos curados. Cada crente deve entender completamente que sua cura foi consumada em Cristo. Isso significaria o fim dos problemas crônicos no corpo do crente. Capítulo 10. Jesus, aquele que cura.
Se não fosse por esta coisa que chamamos consciência de pecado, teríamos fé. E se nós tivéssemos fé, obteríamos a nossa cura. Alguém diria: mas a palavra não parece ser real para mim. Eu a leio e então digo: por suas feridas sou curado. No entanto, em minha mente, ouço outra voz dizendo: mas a dor ainda está aí. Descubro então que estou continuamente dando dois testemunhos, um com os meus lábios e outro com o meu intelecto. Devemos compreender plenamente que não importa qual a posição que alguém detenha no céu, se não tiver fé, não lhe adiantará nada. Não importa quais são os privilégios de um homem, se a mão da fé estiver paralisada, ele não poderá se apoderar deles. Enquanto ele for governado pela consciência de pecado, não terá nenhum senso de redenção. Ele estará sob condenação. Satanás o governará. Enquanto Satanás governa, a fé fica retraída e pouco desenvolvida. Ao longo de toda a revelação paulina, desde Romanos até Hebreus, uma redenção completa é assinada. Há uma perfeita redenção. Satanás foi vencido. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele está despojado de sua autoridade. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, Jesus diz triunfalmente: eu estive morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Satanás tornou-se nada. Sua habilidade foi paralisada, como diz Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Assim, Satanás não tem mais nenhum domínio sobre nós. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz: o pecado não terá domínio sobre nós. Se a redenção não nos liberta da consciência do pecado, ela não é melhor que o judaísmo. Se ela não pode nos libertar agora da condenação, Deus e Cristo falharam. Satanás se tornou dominador. Se a consciência de pecado domina, agir sobre a palavra fica impossível. A fé se torna uma flor seca em que a consciência de pecado domina. O problema da fé, então, é livrar-se da consciência de pecado. A palavra é a única cura. Ela declara que nós estamos redimidos. Está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Se fomos redimidos, o domínio de Satanás está, então, quebrado e estamos livres. Não somente uma redenção perfeita foi realizada, mas foi feita uma provisão para uma perfeita recriação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 18 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram.
eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Há uma completa recriação e uma completa reconciliação. Se Deus nos recriou, não estamos mais debaixo da escravidão das coisas da velha criação. Se um homem foi recriado, é pela própria obra de Deus. Ele o fez através do Espírito Santo e de sua própria palavra. Essa nova criação é efetuada pela comunicação da própria natureza de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que nos tornamos participantes da natureza divina. Somos, na verdade, nascidos de cima. A velha natureza de pecado foi embora e uma nova natureza, que é livre de condenação, tomou seu lugar. Em Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 33, diz: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Fomos libertados da lei do pecado e da morte. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Deus nos justificou ou nos declarou justos. A palavra justificar significa tornar justo ou reto. A justiça ou retidão é a capacidade de estar na presença do Pai sem sentimento de culpa, pecado ou inferioridade. Ficamos ali como se o pecado nunca tivesse existido. Se a redenção não significa isso, se a nova criação não nos fornece isso, Deus então terá falhado. A nova criação precisa ser tão livre de pecado quanto Adão era antes de ter cometido pecado. Caso contrário, Deus teria falhado em sua obra redentora. Alguém poderia dizer: e quanto a 1 João, capítulo 1, versículo 6, que diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ele está falando de uma comunhão quebrada. Se um homem diz que tem comunhão com o Pai, quando na verdade está vivendo sob condenação, está contando uma mentira. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Todo homem que está vivendo numa comunhão quebrada está andando em trevas. Como diz 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos quando estamos vivendo fora da comunhão, estamos dizendo uma inverdade. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz: somos feitura sua. Ele não somente nos fez novas criações, mas ele nos fez justos. Está em Romanos capítulo 3, versículo 26. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Isto declara que ele se tornou a justiça do homem que tem fé em Jesus como Salvador. Se Deus se tornou nossa justiça, temos uma posição legal aceitável em sua presença. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, nos diz que ele foi feito para nós
justiça. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Assim, temos Deus como nossa justiça e Jesus como nossa justiça. Romanos capítulo 4, versículo 25, em tradução literária, diz: Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou, porque nós fomos encontrados justos diante dele. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não somente se torna a nossa justiça, mas agora também nos torna a sua justiça por meio de um novo nascimento, uma recriação. Estamos diante dele, reconciliados, sem condenação, em comunhão com ele. Se a Escritura significa alguma coisa, significa exatamente o que diz. O crente tem o direito legal de estar na presença do Pai, isento de condenação. Se ele pode fazer isto, então agir sobre a palavra é possível. Se é possível agir sobre a palavra, tudo o que nos pertence em Cristo se torna imediatamente disponível. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, deixou atrás de si um Satanás eternamente derrotado. Sempre pense sobre Satanás como aquele que foi eternamente derrotado.